Meu nome é Leíse. Eu tenho 16 anos e eu sou serva da Renovação Carismática já há alguns aninhos aí. E hoje me chamaram aqui, para contar minha experiência com a unidade dos cristãos para vocês. Bom, a unidade dos cristãos não foi nada tão decisivo ou tão sério na minha vida. Foi sério depois que eu entrei, depois do acontecimento na minha vida. E veja bem, por mais que a gente fale tudo, fale todos os nossos argumentos aqui, gaste toda a nossa Bíblia explicando para você o que é a unidade dos cristãos e que você tenha que participar da unidade dos cristãos, se o Espírito não te convencer nessa manhã ou nesse final de semana, você vai sair daqui e vai continuar não fazendo parte da unidade dos cristãos. Entenda isso no seu coração. Não venha aqui buscando argumento, buscando um sentido para seguir a unidade dos cristãos. Porque o verdadeiro sentido da unidade é o Espírito Santo. É a ação do Espírito. Bom, quando eu era bem novinha, assim, uns 12 anos, 11 anos, eu tive uma experiência muito forte com Jesus. Na verdade, eu já cantava em missa, em liturgia, mas aquele ano eu tive uma experiência com o batismo no Espírito. E daquele ano em diante, o curso da minha vida mudou. Os meus hábitos mudaram, os caminhos da minha família mudou, a maneira que nós nos relacionamos na minha casa mudou, tudo teve mudança. Por conta que eu tive uma experiência com Deus. Então, daí surgiu uma busca constante, não a saber como o Em Cristo funciona, não a saber o que está acontecendo, por que católico e evangélico está se reunindo, mas uma busca constante ao Espírito Santo, uma busca constante a Deus. Eu comecei a buscar a Deus constantemente, achei um grupo de oração, comecei a participar. E aí o Padre Douglas era padre na minha paróquia nessa época, e ele era de um negócio chamado Em Cristo. Um negócio aí chamado Em Cristo. Eu gostava dele, assim, padre? Até que nós era brother. Comecei a andar com ele e buscando a Deus. Estava buscando nada não, irmão. Estava buscando a Deus. E no caminho encontrei o Em Cristo. Pra mim, não sei, eu não sabia o que eu estava fazendo lá. Só estava lá porque eu queria ver Deus. Pouco me importava se tinha evangélico, se tinha católico, se tinha pagão. Me importava se tinha Deus ou se não tinha. Isso fazia diferença. E aí começou a minha caminhada com a unidade. Nisso de eu ir buscar a Deus e achar o Em Cristo, eu fiz um retiro, um encontro do Em Cristo regional uma vez em Sorocaba. E, gente, eu me apaixonei por aquilo. Eu acho que é muito mais do que... Um dia eu estava conversando com um tio meu, evangélico, e ele falou, não, eu acredito nisso de unidade. Unidade, a gente precisa de força para a sociedade. Eu falei, não é isso. Não é uma força política. É muito mais que isso. Muito mais que isso. Não é. Nós não estamos aqui fazendo reuniões para juntar força na sociedade, para mudar o mundo, não, irmão. A gente está aqui fazendo reunião para buscar a Deus, para ter experiência com o Espírito Santo. Então, retomando lá. O Espírito Santo, a unidade, é dom do Espírito. Puro e genuíno dom do Espírito. Então, a gente pensa, se você buscar o Espírito Santo constantemente, como eu fiz, e encontrei a unidade no caminho, beleza, gostei da unidade, estou dentro dela. Você talvez esteja em outra situação, esteja passando por aqui, resolveu falar, olha, vamos ver o que é isso, como funciona a unidade dos cristãos. E eu venho te dizer aqui que é isso, é assim que funciona a unidade dos cristãos. Gente orando junto,
seja católico, seja evangélico, sem diferenças. Irmãos, a partir do momento que a gente começa a olhar, enxergar os nossos irmãos, eu no caso sendo católica, os nossos irmãos evangélicos, como apenas cristãos, sem olhar as placas, sem olhar o rótulo que tem sobre eles, a gente começa a olhar mais o que eles têm de bom a nos oferecer do que aquilo que eles têm de defeito. Porque, assim, me colocando no meu lugar antes, todas as vezes que eu me dava conta de que algum mover evangélico estava acontecendo, eu começava a olhar tudo de negativo que existia lá. Aí começava, a música tá falando isso. Gente, a Ana Paula Valadão falou de Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Acabou a igreja evangélica. Pra mim não dá. A gente começa a ver essas coisas, esses rótulos gigantes, que acontece, vamos lá, uma vez a cada 10, entendeu? E começa a rotular todos os irmãos. Olha, a minha barreira contra você está erguida. Por quê? Pelo simples fato de você ser evangélico. E aqui na Unidade dos Cristãos, o que a gente faz é quebrar esse tipo de barreira. Quebrar esse tipo de coisa, quebrar esse tipo de centelha. Começar a olhar para tudo de bom que os irmãos têm a nos oferecer. E quando eu vejo o pastor Efigênio, um exemplo, eu via ele de longe, às vezes eu falava, gente, o que esse homem está fazendo, sabe? Meu Deus do céu, Senhor, Deus, por quê? Mas a gente senta para conversar com um homem desse e a gente vê um homem de Deus que mora nele. O homem do Senhor, o homem que se submeteu à graça do Espírito Santo. Assim como os outros irmãos, tantos irmãos aí católicos, que também se submeteram à graça do Espírito Santo. E a gente se pergunta, vamos lá, um outro exemplo. Padre Douglas, o homem submetido à graça do Espírito, graças a Deus. Pastor Efigênio, um homem submetido à graça do Espírito Santo, graças a Deus. Tem mais em comum ou tem mais diferenças? Eu acho que tem mais em comum, né? Tem mais coisas em comuns do que a diferença. De fato, não tenho que se questionar. Então, a Unidade dos Cristãos para mim é isso, sabe? É um mover que realmente mudou o curso da minha vida, mudou a história, até minha família, sabe? Minha família, o meu pai não é de igreja, gente. E tanto que eu conte assim, pai, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tá acontecendo isso. Para ele não vai ter tanta diferença. Mas o dia que eu cheguei em casa, sentei com meu pai e falei, pai, eu tô participando de uma coisa que chama Em Cristos. Fala da unidade dos cristãos. Olha, pai, é assim, tal, os católicos e evangélicos se juntam para orar. E a gente entra em comunhão e dá tudo certo, pai. Dá tudo certo. Por incrível que pareça, dá tudo certo, pai. Ninguém se mata, tá bom? Tá tudo aqui, ó. Tranquilo. Aí ele virou pra mim, sério, filha? Nossa, filha, graças a Deus, né, que alguém acordou pra isso. Porque, gente, né, por que vocês não fizeram isso antes? Porque eu não entendia, sabe? Às vezes eu olho pra igreja, eu vejo tanta divisão, que às vezes eu penso muito antes de... Porque eu vejo essas coisas acontecendo e eu falo, nossa, ainda bem que tem alguém que pensa nisso, não é só eu. E eu refleti muito na palavra do meu pai e falei, gente, o pessoal que está de fora enxerga a divisão muito mais que a gente, né? Quando a gente vai falar de unidade dos cristãos dentro das nossas igrejas, é o lugar que a gente é mais rejeitado, sim ou não? Sim. Quando a gente vai falar de unidade dos cristãos na rua, é o lugar que a gente mais é acolhido. E é isso que faz o nosso mover, sabe? O mover é do Espírito. Isso aqui não é construção de ninguém. Isso aqui não tem um método. Isso aqui não tem um script. Isso aqui é pura e genuína ação de Deus. Quero pedir que os irmãos fiquem de pé para a gente orar um pouquinho aí.